Senhor, né? E como é que surgiu a igreja evangélica, Daniel? Então, a Igreja Católica, ela enfrentou várias críticas e resistências por isso, de ter se distanciado da simplicidade do evangelho. Foi um negócio muito pomposo, muito poderoso. Ela se consolida com o imperador Carlos Magno, né? O Carlos Magno, ele cria um novo império romano chamado Sacro Império Romano Germânico, em que você tem uma aliança entre Roma e os príncipes alemães, né? Por isso que é romano e germânico. E aí a igreja tem um poder muito grande, você tem várias famílias da nobreza, que são príncipes e são bispos ao mesmo tempo, né? Então você tinha o príncipe-bispo, o cara ele controlava o poder religioso e o poder político ao mesmo tempo, virou uma mistura, né? Jesus era bem contra essa mistura, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? O meu reino não é desse mundo, então ele não gostava de se misturar com a política. Envolve a religião política, né? O império vira uma administração cristã, germânica e tal. E aí começa a surgir vários grupos falando, ó, acho que a gente se desviou, né? Tem os cátaros, tem o Naziano, Cipriano, são vários caras que começam a tentar trazer de volta para o evangelho. Aí você tem um cara na Inglaterra chamado John Wycliffe, que ele traduziu a Bíblia, ele falou, vamos voltar para a simplicidade. Prenderam o cara, botaram em prisão perpétua. Depois, hoje na República Tcheca, né, era na Boêmia, antiga Boêmia, um cara chamado John Hus, ele também tentou, vamos voltar. Mataram o cara queimado, botaram fogo, o cara queimaram vivo. E aí, de repente, surge o Martim Lutero, né? Martim Lutero, ele consegue fazer essa reforma com o apoio dos príncipes também. Acabou rolando mais uma vez um apoio do governo secular. O Martim Lutero, ele era um monge agostiniano, ele era filho de um advogado famoso, e o pai queria que ele fosse advogado, mas ele falou, não, eu quero ser padre porque eu quero servir a Deus. Só que ele foi estudar teologia, né, a gente tá falando um cara hoje na Alemanha, né, antigamente era lá em Wittenberg, né, na cidade alemã que existe até hoje. Então ele vai estudar teologia e ele só vê um Deus que pune, né, que joga no inferno, que mata, que destrói. Aí ele falou, cara, eu não consigo amar esse Deus é um carrasco. E aí ele falava isso pros bispos lá, os líderes, e os caras falavam, pô, vai estudar mais. Aí foi um erro, né, porque vai estudar mais. Aí quanto mais ele estudava, ele falou, não consigo amar esse Deus. Cara, estuda as escrituras. E ele começou a estudar as escrituras, ele falou, não, deve estar errado essa tradução no latim, eu quero estudar no original hebraico. Aí ele conheceu um cara chamado Philippe Melanchthon, então esse cara ensinou hebraico pra ele. Ele começou a ler a Bíblia no texto original hebraico. Ele falou, cara, isso que eu tô lendo na Bíblia não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo. Entendeu? Aí um dos superiores falou, vai fazer uma peregrinação pra Roma. Ele tava na Alemanha, né? Na época não tinha Alemanha. Ele, vai pra Roma que você vai ver o Papa, isso aí vai dar uma motivação maior pra tua fé. Aí ele chega lá em Roma, os caras estão vendendo o prego da cruz de Jesus. Se você comprar esse prego, você deixa de ir pro purgatório não sei quantos anos. Aí ele voltou pior, ele falou, pô, os caras estão vendendo pedaço da cruz, prego. Que isso? Isso chama simonia, né? Porque Simão, o mago, foi um cara na Bíblia que quis comprar e vender as coisas sagradas, né? Então ele chama de simonia. Aí o cara ficou irado, mas ele ficou ali na dele, né? Até que trocou o Papa, né? Era o Papa Júlio II, entrou o Papa Leão X. O Papa Leão X era da família nobre italiana chamada família Medici, né? E ele falou, eu quero embelezar Roma. Aí os caras falam, ok, vamos embelezar Roma. Mas aí os administradores do Vaticano falam, mas a gente vai tirar dinheiro de onde? Pra fazer isso tudo que você quer fazer. Fazer a Praça de São Pedro, essas coisas maravilhosas. Como é que a gente vai pagar Michelangelo pra fazer a Capela Sistina? Aí falou, não tem problema, a gente institui um ano de jubileu. O cara, pô, mas ano de jubileu é 50 anos, né? Não dá pra instituir, tem que esperar até chegar o próximo 50. Ele falou, não, é ano de jubileu especial. Tá instituído o ano de jubileu. Aí o que aconteceu? Lá na Alemanha, eles mandaram um cara chamado Johann Tetzel, e ele que ia cobrar vender as indulgências, né? Como é que era a indulgência? Ele chegava na cidade, reunia todo mundo na praça, a gente tá falando de 1517, e ele falava assim, olha, ele lia abria um papiro, assim, um documento, né, e falava, eu aqui, Johann Tetzel, como representante do Papa, instituo o ano de jubileu. Qualquer um que jogar a sua moeda nesse baú, quando a moeda tocar no fundo do baú, a alma da sua tia, da sua vovozinha que tá no purgatório vai subir e vai direto pro céu. Você fala, caramba, achei que eram os crentes que vendiam terreno no céu. Eu achei que era a gente evangélico que vendia. Então a gente já aprendeu a vender terreno no céu com eles, pô. Uhum. Aí ele falava exatamente isso, com o tilintar do barulhinho da moeda no fundo do baú, a alma da sua vovozinha sobe aos céus. E aí todo mundo começou, poxa. E ele fala, quem não salvaria a sua querida vovozinha com poucos ducados, né, que era a moeda dela. Aí todo mundo jogava a moedinha lá. O Martim Lutero pegou esse cara pela gola e falou, sai daqui que isso é mentira. Se você passar da ponte pra cá, eu te arrebento. Aí o cara ficou com medo, saiu. Só que aí o povo atravessava a ponte e ia lá, continuar pagando a indulgência. Acreditando, né? E tinha a indulgência plenária, que o cara comprava, pagava mais caro, ele era perdoado de todos os pecados do passado e todos os pecados do futuro. Então o cara pagava isso e falava, pô, aquele cara que pegou minha mulher lá, que pulou a cerca, eu vou lá, vou matar ele. Ele ia lá, matava o cara e comprava indulgência. Meu Deus. Então, alguns livros de história vão dizer que por onde esse negócio da indulgência passava, o crime aumentava. Porque o cara pagava e já tava perdoado, comprava alguém, matava alguém. Já comprava mais pecado. Ele pagava antecipado, né? Tô a fim de matar o vizinho, paga crédito, o que mata. Né? Fazia um créditozinho, né? Que loucura. E aí o Martim Lutero fica muito preocupado com isso, ele escreve 95 argumentos pelos quais tá tudo errado. As indulgências, o negócio de vender a salvação.